Oi, crianças, bom dia! E até que enfim chegamos na sexta-feira. Hoje, dia 17 de julho de 2020, desejo a todos um bom dia, um grande beijo e um grande abraço. Gostaria que vocês dessem uma olhada, no nosso planejamento do dia. E hoje nós vamos trabalhar o livro Buriti mais Português e o livro Emai, tá? E um pouquinho de caderno. Em português nós vamos ver o som nasal do M e do N. Em ciências nós vamos trabalhar alguns animais, que no próprio livro de português vai trazer alguns animais na parte de memória visual. Então nós vamos aproveitar os mesmos animais dessa atividade para estar trabalhando aqui em ciências. Em matemática, hoje nós vamos ver um pouquinho de sólidos geométricos, dando continuidade às aulas anteriores. E vamos continuar os numerais. Hoje nós vamos ver do 370 até o 379. Então, vamos lá. Em português, então, nós vamos começar falando do som nasal de M e N. Então, coloquem no caderno cabeçalho de hoje. Número 1. Ortografia, leia, estude e copie. Então, como nós vamos trabalhar esse som nasal do M e do N, nós vamos fazer a parte da família silábica e também o banco de palavras para a gente treinar tanto a leitura quanto a escrita. Então, vamos ler todo mundo junto. Bom, de forma e cursiva agora, ó. Bom. Em, in, on, em, in, on, em, in, on, em, in, on, Agora nós vamos ler as palavrinhas. Bumbo, som, atum, bambu, empada, campo, tampa, sempre, rampa, samba, nuvem, bumbum, ontem, bomba, bom, jejum, limpo, tempo, jardim, jasmim, lombo, pombo, ombro, sombra, boletim, marrom, embora, vampiro, limpeza, bombom. Agora nós vamos passar para a ortografia da letrinha N. Som nasal, do N. Anta. Em, in, on, em, in, on, em, in, on, em, in, on, Agora nós vamos ler, as palavrinhas que nós temos aqui. Todo mundo junto, vamos lá. Andar, anjo, anta, cinza, banco, manga, manto, bonde, ensino,
enxada, mentira, lenço, jantar, fundo, inveja, cinto, cinza, inteiro, pintura, 15, injeção, encantado, segundo, vagabundo, inseto, entrada, elefante, enfesado. E aqui no final nós temos uma frase, né, de letra cursiva dessa ortografia do som nasal do N. Então, olha lá. Antônio, olha lá o an, viu uma anta, perto da fazenda, em. Antônio viu uma anta perto da fazenda. Eu imagino que vocês devem ter observado que tanto as palavrinhas que têm o som nasal do M, como as palavrinhas que têm o som nasal do N, têm o mesmo som. Então, olhem lá. Em, in, on, Olhem aqui. Em, in, on, Então, como que eu vou fazer para saber o que eu tenho que colocar quando eu for escrever uma palavrinha que tenha esse som de em, in, on, Então, tem algumas regrinhas. Então, vamos lá. Se essa letrinha, ela vier antes de P e de B, vai ser M. E quando for no final da palavra, também vai ser M. Então, quando é que eu uso em, in, on, com M? Eu vou usar M antes de P, aqui ó, empada, e antes de B. Ou no final da palavrinha. Olhem lá. Bumbo. Na palavrinha bumbo, olha, depois do M veio B. Olha aqui. B, P, P. Ó, tudo P, B. Então, antes de P e B, uso M. E no final, como som, atum, bom, jejum, nuvem, bumbum, jasmim, jardim, boletim, marrom. Então, não esqueça, antes de P e B, eu uso M. E quando é que eu uso N? Eu uso N antes de qualquer outra consoante que não seja nem o B e nem o P. Deu para entender? Então, se for P e B, eu vou usar M e no final das palavrinhas. E vou usar N antes de qualquer outra consoante que seja diferente de P e B, tá bom? Agora vocês vão formar duas frases, uma com onça e uma com ambulância. Na palavrinha onça, nós temos aí o som nasal do N, e na palavrinha ambulância, nós temos, olha, o som nasal do M e temos também o som nasal do N. Agora, nós vamos fazer juntos, né, uma separação de sílabas que eu coloquei para vocês de algumas palavrinhas dessa mesma ortografia que nós estamos trabalhando. Então, vamos ver. Vamos bater palma? Essa palavrinha separou? Não, foi uma palma só. Então, vamos colocar Quantas sílabas? Uma. Quando eu tenho uma única sílaba, eu chamo de monossílaba. Então, vamos colocar a classificação.
Monossílaba. Agora, na palavrinha anta, vamos bater palma? Anta. Anta. Quantas sílabas? 2. Quando eu tenho 2 sílabas, como que eu chamo? De sílaba. Então, anta. 2 sílabas de sílaba. Agora, jumento. Vamos ver? Jumento. Jumento. Na palavrinha jumento, eu tenho 3 sílabas. Jumento. Quando eu tenho 3 sílabas, eu chamo de trissílaba. Trissílaba. Agora, elefante. 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 Quantas sílabas? 4. Quando eu tenho 4 sílabas, eu chamo de polissílaba. Então, vamos ver. Elefante. 4 sílabas, polissílaba. 4 sílabas, polissílaba. Então, aqui nós colocamos uma palavrinha de cada. Uma com uma sílaba, uma com 2, uma com 3 e uma com 4. Uma sílaba monossílaba, 2 dissílaba, 3 trissílaba e 4 polissílaba. Tudo bem? Agora vocês vão pegar o livro Buriti mais Português nas páginas 147, 148 e 149. Essa ortografia que vocês aprenderam agora, né, do som nasal do M e do N, nós vamos fazer algumas atividades dela no livro. Então, vamos lá. Assinale o nome certo. Nós temos aqui uma bomba, uma boba. Uma bomba. Então, marque o X do correto. Depois, é mudo ou é mundo? Leia a tira. Não entendo por que engordo tanto. Há muitas pessoas que comem mais que eu. Sim, muitas pessoas juntas comem mais do que você. Letra A. Agora leia em voz alta as palavras sublinhadas na tira. Então, aqui nós temos uma tirinha, né? Com uma historinha. Nessa tirinha, então, tem algumas palavrinhas grifadas. Entendo, engordo e comem. Então, vamos ler juntinhos. Vamos lá. Entendo, engordo, comem. Letra B. Assinale as palavras em que a vogal E tem o mesmo som que nas palavras sublinhadas. Então, vamos ver, ó. Entendo e engordo. Aqui essas duas palavras, ó, tem o mesmo som do em, ó. Entendo. Engordo. Comem. Ah lá, comem também, igualzinho elas. Então, essas palavrinhas têm um som de em. O que nós vamos fazer? Nós vamos ler as palavrinhas da alternativa e vamos observar quais delas vão ter também o mesmo som do em. Então, vamos ver. Mesa. Não tem em. Ontem. Ali, ontem, sim. Vento. Ó, em. Vento. Vento também. Fome. Não tem em. Agora, número 2. Escreva palavras em que as vogais A, I e U tenham o mesmo som.
Então, eu só vou observar o som. Eu não preciso, porque aqui, ó, no canto, eu usei o som nasal do N, e no lindo eu usei com N, que eu vou ter que escrever palavrinhas com N. E aqui é bumbo. Eu também não preciso escrever todas com a letrinha M. Por quê? Porque eu estou observando somente o som e não a parte da ortografia, a maneira de escrever, entenderam? Então vai poder ser ou com N ou com M. Eu vou ditar as palavrinhas para vocês. Então vamos lá. Canto. Acampar. Acampar. Acampar é com M. Por quê? Vem antes do P. Depois, põe uma vírgula. Ontem nós aprendemos a usar vírgula, então vamos usar. Panda. Panda. No caso de panda, é com N, porque essa letrinha vai vir antes da letrinha D. D de dado. Então, eu coloco N por quê? Porque não é nem antes de P e nem antes de B e também não é final de palavra, tá bom? Põe outra vírgula. Manchado. Manchado. Manchado também é com N. Por quê? Vem antes da letrinha C. E C é qualquer consoante diferente de P e B, tá bom? Agora, no caso do lindo, vai ter que ter o som do IN. Ou IN com M ou IN com N. Então, vamos ver. Cinto. Cinto. Na palavrinha cinto, vai ser com N. Por quê? É antes de T. E T não é nem P e nem B. Então, vai ser N. Depois, coringa. Coringa. O IN também vai ser com N, porque vem antes da letrinha G. Agora, vírgula. Cetim. Cetim. Na palavrinha cetim, ficou com M. Por que M? Porque era no final da palavra. E no final da palavra, eu uso M. Agora, bumbo. Algum. Algum. Algum vai ser com M, porque é no final da palavra. Agora, eu vou ditar uma palavra para vocês que talvez vocês não conheçam, tá? É umbu. Umbu. Umbu se escreve com a letrinha M, porque vem antes do B. Alguém já ouviu falar de umbu? Umbu é uma fruta tipicamente brasileira, lá da região do sertão, né, da Caatinga, e a gente não conhece muito, nunca ouviu falar às vezes, porque não é da nossa região, mas é uma fruta tipicamente brasileira e ela é muito rica em vitamina C e também em ferro, tá bom? E umbu é a fruta do umbuzeiro. Alguém já ouviu falar em umbuzeiro? Umbuzeiro é uma árvore frutífera, né? E o umbu é a fruta do umbuzeiro. Em alguns lugares ela é conhecida também como imbu. E, por último, vírgula. Assunto. Assunto. A palavra assunto, ela vai ser escrita com N. Por quê? Vem antes da letrinha T. Então, eu vou utilizar N.
Então, vamos entender isso que nós fizemos aí. As letras M e N em final de sílaba indicam que as vogais A, E, I, O, U têm som nasal. Exemplo: banco, tempo, capim, tinta, batom, bumbo e álbum. Olhem lá. Banco, aqui é C. Tempo, P. Capim é no final. Tinta, ó, T. Batom no final. Bumbo, B. Álbum no final. Então, antes de P e B, foi utilizado M. Antes das outras consoantes diferentes de P e B, olha lá, C, olha, T, foi utilizado o quê? N. E lembra que nós falamos que no final das palavras a gente usa M. Então, capim, batom e álbum. Então, olha lá a explicação que eu acabei de falar para vocês. Usamos sempre a letra M antes de P e B. Então, se vocês guardarem essa regrinha, que antes de P e B vocês usam M e no final da palavrinha M, todas as outras palavrinhas serão escritas com a letrinha N. Aí ficou mais fácil, né? Agora, nós vamos formar umas palavrinhas seguindo as setas. Então, cada palavrinha vai começar a ser formada por um lado. Então, vamos lá, porque nós temos que seguir a flechinha. Eu não posso começar aqui, ó, porque a flechinha não está nesse sentido. Então, vamos começar daqui, ó. Lembrete. Vocês vão escrever aqui, ó. Lembrete. Depois, ó. Império. Império. Escrevam aqui. A próxima. Gingado. Gingado. Que letra foi usada antes das letras B e P nessas palavrinhas? Olha lá. Antes do B, o que veio? M. Antes do P, o que veio? M. No gingado, não tinha nem P e nem B. Era por isso que foi N, tá bom? Então, aqui, que letra foi usada antes das letras B e P nessas palavras? Letra M. Reescreva as palavras colocando a letra M ou N no meio delas. Então, para escrever, nós vamos observar se a próxima letra é P, ou se ela é B, ou se é qualquer outra consoante diferente. Todas vão ficar com som nasal de an, em, in ou porque nós vamos introduzir ou uma letrinha M ou uma letrinha N. Todas essas palavrinhas aqui existem. E todas as que nós vamos formar também existem. Então, vamos lá. Vamos ler primeiro as que nós temos aqui. Vamos ler junto? Tapa, bode, rapa, mata, sobra, lobo e grade. Agora, nós vamos introduzir o M ou o N no meio das palavrinhas. Tampa. Olha lá, M, ó, é antes de P. Tampa. Bode vai virar bonde. Com N, porque é antes do D, ó. Bonde. Rapa vai virar rampa. E é com M, porque é antes de P. Depois, mata vai virar manta. Com N, porque é antes do T. Depois, sobra vai virar sombra. Sombra é com M, porque é antes do B. Depois, lobo vai virar lombo.
com M, porque é antes de B. Grade vai virar grande. Grade, grande. Vai ser com N, porque é antes de D. Agora leia cada dupla de palavras em voz alta. Então vamos ler. Tapa, tampa, bode, bonde, rapa, rampa, mata, manta, sobra, sombra, lobo, lombo, grade, grande. Escolha as palavras da lista que completam corretamente estas frases. Então, vocês vão escolher palavrinhas que foram formadas aqui, né? E nós vamos completar com o que está faltando. Então, vamos ver, ó. A tampa da panela é transparente. A tampa da panela é transparente. Agora, na letra B, o elefante é um animal grande e pesado. O elefante é um animal grande e pesado. O skatista adora fazer manobras na rampa. O skatista adora fazer manobras na rampa. E por último, aqui no livro, né, nessa página 147, nós temos duas palavras, machado e manchado. Vocês vão criar uma frase, é uma única frase, não são duas, é uma única. Nessa frase que vocês forem formar, vocês vão ter que colocar a palavra machado e a palavra manchado na mesma frase. Deu para entender? Não é para escrever duas frases. Na mesma frase tem que ter as duas palavrinhas, machado e manchado. Tá bom? Na página 148, nós vamos ver a parte de memória visual. Os alunos do segundo ano vão fazer uma exposição de fotos de animais. Só falta colocar abaixo das imagens o nome de cada animal. Vamos ajudar? Complete os nomes com as letras corretas. Então, cada um do nome dos animais está faltando o quê? Algumas letras. E onde estão essas letras? Aqui dentro desse quadro. Então, vamos ler. Em, in, on, an e ão. Então, aqui an com N e com M. On com N e on com M. Então, vocês vão olhar os animais e vão completar com o que está faltando. E vão formar o nome dos animais. Elefante, pavão, gambá, jumento, onça, rã, flamingo, pomba e atum. Lá no outro vídeo que eu estou enviando para vocês, eu coloquei alguns textos, né, para poder falar um pouquinho de cada um desses animais, para que vocês conheçam melhor, tá? Porque alguns vocês já conhecem, já viram, já ouviram falar, mas alguns não são do cotidiano, né, do dia a dia de vocês. Então, eu separei algum material que eu fiz a leitura para vocês, né, uma leitura informativa, para que vocês conheçam, né, e saibam a curiosidade de cada um deles. Então, trabalhando as ciências, né, conhecendo os animais. Então, lá no vídeo nós vamos falar do elefante e dos demais animais. O que vocês vão fazer no caderno? Vocês vão colocar ciências, conhecendo os animais, e vão colocar o nome de todos os animaizinhos que nós trabalhamos. Então, olhem lá. Vocês vão escrever elefante,
pavão, gambá, jumento, onça, rã, pomba, flamingo e atum. Se vocês quiserem numerar as palavrinhas como se fosse um ditadinho, fique à vontade, tá bom? Então, vão escrever ciências e vão colocar o nome de todos os animaizinhos que nós aprendemos hoje, tá bom? Aí, na matemática, nós vamos começar a matemática no caderninho. Hoje nós vamos ver os numerais da família do 370. Vamos representar com material dourado? Então, vamos lá. 100, 200, 300, ó. 100, 200 e 300. Agora, nós vamos fazer as dezenas. 310, 320, 330, 340, 350, 360 e 370. Agora, nós vamos fazer a parte das unidades. Então, vamos lá. 370, 371, 372, 373, 374, 375 e 376, 377, 378 e 379, 100, 200, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378 e 379. Agora, nós vamos fazer a leitura do nome destes numerais que nós acabamos de formar. Então, vamos lá. 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378 e 379. Agora, para encerrar a nossa aula, bem fácil, né? Nós vamos na página 95, na parte de sólidos geométricos. Só que hoje nós não vamos fazer a figura, né? O sólido geométrico em si. Mas nós vamos observar algumas figuras, né? Caixas e seus formatos, e vamos chegar à conclusão e tentar fazer um objeto, né, que tenha na nossa casa, por exemplo, que tenha o formato de uma forma geométrica. Então, vamos ver aqui, ó. Para guardar objetos e os mais variados produtos, usamos embalagens de diferentes formatos e tamanhos, como podemos ver nas fotos. Então, aqui nós temos a caixa de sapato. A caixa de sapato, ela tem um formato de paralelepípedo. Podem escrever aqui se quiser, tá? Paralelepípedo. A lata de refrigerante, olha lá, ela tem o formato de um cilindro. A caixa de leite, embora a caixa de leite ela seja em pé, mas ela tem a mesma forma da caixa de sapato, concordam? Então, aqui a caixa de leite também é um paralelepípedo. Desenhe os objetos, né, que a sua professora vai expor, da maneira como você os vê.
coloque o título do seu desenho. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês 2 objetos. Então, aqui vocês vão escrever o nome e aqui vocês vão fazer o desenho. Então, vamos lá para o primeiro. Ó. Detergente. Detergente. O detergente, ele tem qual forma, gente? O detergente tem a forma de um cilindro. Então, escrevam aqui detergente, façam o desenho da embalagem, escrevam aqui forma de cilindro. Se não couber, pode colocar aqui embaixo, né? Forma de cilindro. Agora, eu vou mostrar uma coisa bem gostosa. É um chocolate. Qual é o formato deste chocolate, pessoal? Tem o formato de um paralelepípedo. Observem que o detergente tem a mesma forma, ó, da latinha de refrigerante, ó. Mesma forma. E o chocolate tem a mesma forma da caixa de sapato e da caixa de leite. Então, aqui no segundo quadrinho, vocês vão escrever, né, chocolate e vão fazer o desenho, né, do chocolate e vão escrever aqui embaixo, forma de paralelepípedo. Tudo bem? E aqui nós estamos encerrando a nossa aula e eu vou deixar para vocês lá no grupo de estudo a correção das tarefas de ontem, tá bom? Um grande beijo, bom final de semana. Aproveitem, brinquem bastante, curtam bastante em família, né, com o papai e a mamãe, para quem tem irmãozinhos também, tá bom? E até segunda-feira. Fiquem com Deus.